O som suave da campainha da porta do café e pão tocou enquanto Marina entrou, seu rosto cansado iluminado pela luz suave do ambiente aconchegante. O cheiro de café fresco e bolos recém-assados envolvia o espaço, criando uma sensação de acolhimento. Ela havia tido um dia difícil no trabalho e estava precisando de um momento de paz. O local, pequeno e charmoso, sempre a fazia sentir-se em casa, longe das tensões da vida cotidiana. Ela se dirigiu até sua mesa favorita, perto da janela, onde a vista da movimentada rua dava a sensação de que o tempo ali dentro estava em pausa. Era uma tarde de sexta-feira, e a cidade estava começando a desacelerar. As pessoas caminhavam pelas calçadas, algumas apressadas para chegar em casa, outras desfrutando do clima ameno. Marina soltou um suspiro longo, desabotoando o casaco e se sentando à mesa. Ela olhou para o cardápio, mas a mente estava longe, pensando nos desafios do dia e nas contas que ainda tinha que pagar no final do mês. O garçom, um homem de cabelos escuros e olhos atentos, se aproximou com um sorriso cordial. "O que vai pedir hoje, senhora?" Ele perguntou, pronto para anotar o pedido. Marina olhou para o cardápio, tentando focar em uma escolha simples e reconfortante. Afinal, ela precisava de algo para aquecer o coração. "Um café preto forte, por favor, e uma fatia de bolo de chocolate." Ela fez uma pausa, tentando pensar se estava esquecendo de algo, mas a fome e o cansaço tomaram conta. "É só isso." O garçom anotou o pedido rapidamente e se afastou, indo em direção à cozinha. Marina sentiu um alívio momentâneo ao saber que poderia relaxar por alguns minutos, sem preocupações, enquanto aguardava sua pequena indulgência. O ambiente estava tranquilo, com algumas poucas pessoas sentadas nas mesas espalhadas, suas conversas baixas e relaxadas. O som do piano suave preenchia os espaços vazios, contribuindo para a sensação de serenidade. Marina pegou seu celular e começou a revisar alguns e-mails, tentando não se deixar levar pelos pensamentos negativos. Ela estava acostumada a lidar com desafios, mas cada dia parecia um pouco mais difícil que o anterior. Ela estava tão absorta nas suas preocupações que não percebeu o tempo passar até que o garçom retornou com uma bandeja. Quando ele colocou o prato diante dela, Marina olhou rapidamente, mas algo parecia errado. Em vez de sua fatia de bolo de chocolate, havia um enorme pedaço de bolo de morango, decorado com chantilly e frutas frescas, acompanhado de um copo de suco de laranja. Ela olhou para o prato, depois para o garçom, e, sem entender, tentou chamar sua atenção. Eu pedi bolo de chocolate, não de morango." Ela falou com um sorriso gentil, mas com um toque de confusão. O garçom, distraído, parecia não ouvir, ocupado atendendo outras mesas. Marina levantou a mão, tentando mais uma vez, mas ele continuava a andar apressado pela sala, não percebendo o erro. Ela ficou ali, olhando para o prato, se perguntando se deveria chamar sua atenção novamente ou se deveria apenas aceitar o erro e seguir em frente. Foi quando ela ouviu uma voz suave e grave vindo da mesa ao lado. "Acho que esse pedido é meu." O homem se levantou e caminhou até sua mesa. Ele era alto, vestindo um terno sob medida que se ajustava perfeitamente ao seu corpo. O cabelo castanho escuro, ligeiramente bagunçado, dava-lhe um ar de sofisticação casual, como se ele fosse alguém que tivesse um pé no mundo dos negócios e outro na vida cotidiana. Seus olhos, de um tom profundo de verde, brilhavam com uma curiosidade que Marina não pôde deixar de notar. Ele sorriu de forma suave, quase brincalhona, e apontou para o bolo de morango. "Eu sempre peço esse bolo, é o meu favorito aqui." Ele olhou para Marina, e seu sorriso se ampliou um pouco. Acho que a garçonete se confundiu. Marina, surpresa com a interrupção, ficou por um momento em silêncio, tentando entender o que estava acontecendo. Não era todo dia que alguém se aproximava de sua mesa, especialmente de uma maneira tão natural. Ela olhou para o garçom novamente, que estava ocupado arrumando outra mesa, sem perceber o que havia acontecido. Depois, voltou a olhar para o homem, que ainda estava sorrindo suavemente. "Ah, você", Marina começou, tentando encontrar uma maneira educada de lidar com a situação. "Bem, acho que ela realmente se confundiu. Eu pedi bolo de chocolate, não de morango. Mas,
Se você gosta tanto desse, acho que não seria o fim do mundo se eu experimentasse. Ele deu um sorriso largo, divertido, como se tivesse acabado de ouvir uma piada interna. Não se preocupe. Eu sou um grande fã desse bolo, e não vou me importar nem um pouco se você decidir experimentar. Ele fez uma pausa, quase como se estivesse ponderando algo. Na verdade, eu diria que você deveria experimentar. Vai ver que é melhor do que o bolo de chocolate. Marina, que até então estava um pouco desconfortável com a situação, começou a rir suavemente. Algo naquele homem fazia com que ela se sentisse à vontade, e suas palavras eram gentis e sem pressa. Não havia arrogância em sua atitude, apenas uma simplicidade que a encantava. Bem, já que você está dizendo, eu vou tentar. Ela cortou um pedaço do bolo de morango e levou à boca. Para sua surpresa, o sabor era realmente delicioso, com a combinação perfeita de doçura e leveza. Você tem razão. Esse bolo é ótimo. Como pode um bolo de morango ser tão bom? Ele riu, satisfeito com a reação dela. Eu disse que era o melhor. Ele se inclinou levemente para a frente. E não se preocupe, o chocolate vai estar esperando na próxima vez. A comida por aqui sempre vale a pena. Marina, sentindo-se mais relaxada, olhou para o homem e, sem pensar muito, disse: Você se importa de sentar um pouco? Parece que estamos no meio de uma confusão, e eu poderia aproveitar a companhia. Ele olhou para ela com um brilho nos olhos, como se a proposta fosse mais do que simples cortesia. Sem hesitar, respondeu: Claro, vou adorar. Eu sempre venho aqui sozinho, e uma boa conversa nunca faz mal, certo? O garçom, finalmente percebendo o erro, se aproximou rapidamente, pedindo desculpas pelo ocorrido. O garçom, apressado, retornou logo depois, com o pedido correto de Marina, um café preto forte e a fatia de bolo de chocolate que ela havia pedido originalmente. Ele colocou tudo na mesa com um sorriso constrangido, fazendo questão de pedir desculpas mais uma vez. Eu realmente sinto muito pela confusão, senhora. Espero que aproveite o seu pedido. Ele se afastou rapidamente, sem esperar pela resposta, talvez com medo de mais um erro. Marina sorriu gentilmente e fez um gesto com a mão, como se dissesse que estava tudo bem, mas ela estava mais interessada na conversa que tinha começado com o homem à sua frente. Gustavo ainda estava ali, aguardando, com um olhar tranquilo. Ela percebeu que ele não tinha pressa, e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que podia relaxar e aproveitar o momento. Gustavo pegou uma das cadeiras da mesa ao lado e se aproximou mais um pouco, ajustando a posição para se sentar de frente para Marina. Não se preocupe com o bolo. Realmente não faz diferença. Ele disse com um sorriso leve. E, sinceramente, acho que você gostou dele mais do que do chocolate, não é? Marina riu, sentindo-se mais à vontade. O clima entre eles estava se tornando mais descontraído a cada segundo. Eu gostei mesmo. Não posso negar, esse bolo é uma surpresa. Ela fez uma pausa e olhou para ele com curiosidade. Agora você vai me contar por que sempre pede esse bolo. Ou é um segredo de família? Gustavo soltou uma risada, relaxando ainda mais, e ajeitou-se na cadeira. Seus olhos brilharam, como se ele estivesse prestes a compartilhar algo importante. Nada de segredo de família, eu prometo. Ele disse, sorrindo de canto. Na verdade, este bolo me lembra da primeira vez que eu vim aqui. Eu estava em uma reunião de trabalho, e depois de um dia muito tenso, decidi fazer uma pausa. O garçom me recomendou esse bolo, e foi uma das poucas vezes em que algo simples realmente me fez sorrir. Marina o observou atentamente, intrigada. Ela não esperava que ele fosse compartilhar algo tão pessoal, e isso fez com que ela sentisse uma conexão mais forte com ele. Ela gostava do jeito como ele falava, sem pressa, e parecia realmente interessado em conversar. Eu entendo. Às vezes, uma pequena coisa como isso pode mudar tudo. Eu também venho aqui sempre que preciso de um momento de tranquilidade. Ela disse, olhando para o ambiente ao redor, quase como se estivesse explicando a ele por que aquele lugar tinha um significado especial. Gustavo observou Marina com um olhar atento, como se estivesse absorvendo cada palavra. Ele percebeu que ela parecia diferente das outras pessoas com quem costumava conversar,
mais genuína, mais real. Parece que temos algo em comum então. Ele disse, tomando um gole do seu café. Eu também busco esses momentos de paz. E, para ser honesto, a vida de empresário tem sido mais difícil do que eu imaginei. Eu passo muito tempo em reuniões, viagens e decisões que, no final, nem sempre são tão gratificantes quanto se pensa. Marina arqueou as sobrancelhas, surpresa com a sinceridade dele. Ela nunca imaginou que alguém tão bem-sucedido quanto Gustavo pudesse ter dúvidas ou inseguranças. Sério? Ela perguntou, com um tom de curiosidade. Eu sempre imaginei que empresários como você não tivessem esses tipos de preocupações. Mas, agora que você fala, imagino que a pressão seja enorme. Ele assentiu, deixando transparecer um leve suspiro. A pressão realmente é grande. Eu gosto do que faço, mas nem sempre é fácil. Ele olhou para ela com um sorriso mais suave. E você, Marina? Como tem sido sua vida? Marina hesitou por um momento. Ela não costumava falar sobre seu trabalho ou suas dificuldades com muita frequência, mas algo no jeito dele a fazia querer ser mais aberta. Bem, eu trabalho em uma loja de roupas. Não é o emprego dos meus sonhos, mas tem sido o suficiente para pagar as contas. Ela disse, com um tom de leveza, mas não pôde deixar de sentir um peso ao falar disso. Mas às vezes sinto que poderia estar fazendo algo mais, algo que realmente me faça feliz. Gustavo observou atentamente o tom de sua voz e a expressão em seu rosto. Ele percebeu que, apesar de seu sorriso, havia uma tristeza sutil ali. Todos nós temos esse sentimento às vezes. A questão é, o que estamos dispostos a fazer para mudar? Ele disse, com um olhar firme, como se estivesse falando por experiência própria. Às vezes, é preciso dar um passo fora da zona de conforto para encontrar algo que realmente vale a pena. Marina o olhou com um misto de surpresa e reflexão. Ele não parecia estar apenas oferecendo um conselho genérico. Suas palavras carregavam um peso real, como se ele tivesse enfrentado desafios semelhantes. Ela sorriu, sentindo-se mais conectada a ele. Talvez você tenha razão. Ela respondeu. Talvez eu precise dar esse passo. Só não sei qual seria o primeiro. Gustavo se inclinou um pouco para a frente, como se quisesse transmitir algo importante. O primeiro passo pode ser mais simples do que você imagina. Às vezes, é só ter coragem para arriscar e dar o primeiro passo. Ele fez uma pausa, parecendo ponderar por um momento. Você já pensou em abrir algo próprio? Algo que te faça realmente feliz? Eu adoraria ajudar se você quiser discutir suas ideias. Marina ficou surpresa com a oferta. Ela nunca tinha pensado em abrir seu próprio negócio, mas a ideia parecia excitante. Ela não sabia se estava preparada, mas o entusiasmo no olhar de Gustavo fez com que ela sentisse uma faísca de possibilidade. Eu nunca pensei nisso, mas, quem sabe? Ela disse, sorrindo de leve. Talvez seja algo para se considerar. O garçom se aproximou novamente, interrompendo momentaneamente a conversa. O que mais posso trazer para vocês? Ele perguntou educadamente, mas o olhar curioso que ele lançou a ambos não passou despercebido. Gustavo sorriu para o garçom e olhou para Marina, como se estivesse satisfeito com a direção que a conversa estava tomando. Estamos bem por enquanto, obrigado. Ele disse, antes de voltar sua atenção para Marina. Marina sorriu para o garçom, então, voltou sua atenção para Gustavo. Vou pensar sobre o que você disse. Ela respondeu com um tom mais sério, mas seus olhos brilhavam com uma nova empolgação. Obrigada, Gustavo, por compartilhar isso comigo. Ele sorriu de volta, mais uma vez com aquele olhar gentil que a fazia sentir uma conexão cada vez mais forte. Ela ainda não sabia onde esse encontro a levaria, mas sentia que estava no começo de algo que poderia mudar sua vida. O dia começou como qualquer outro para Marina. Ela acordou cedo, tomou seu café apressada e correu para a loja de roupas onde trabalhava. Era um dia típico, com clientes entrando e saindo, e o trabalho correndo em um ritmo acelerado, mas sem grandes novidades. Marina ainda estava com os pensamentos vagos sobre a conversa com Gustavo, que não saía de sua cabeça. Ele a fizera pensar sobre suas escolhas de vida, sobre o que realmente queria para o futuro. Mas, por ora, o trabalho tomava toda a sua atenção.
A loja era pequena, mas charmosa, localizada em uma rua movimentada do centro da cidade. O estilo era moderno, com roupas sofisticadas, mas acessíveis. Marina adorava seu trabalho, embora soubesse que algo ainda faltava. As constantes cobranças e a rotina estressante estavam a deixando cansada, mas o salário e a estabilidade eram o que a impediam de buscar algo mais. Ela mal tinha tempo para si mesma, quanto mais para pensar em novos projetos. Naquele dia, ela estava atendendo uma cliente quando a campainha da porta tocou. Era um cliente com uma presença marcante. Marina, sem olhar para ele de imediato, continuou ajudando a cliente que estava em sua frente, até ouvir a voz de alguém familiar. "Olá, Marina", disse Gustavo, com seu tom calmo e descontraído. Ela parou de falar com a cliente e olhou em direção à porta. Lá estava ele, em sua roupa impecável, com um sorriso divertido nos lábios. Marina sentiu uma mistura de surpresa e confusão. O que ele estava fazendo ali? Ela não esperava vê-lo tão cedo, nem em um lugar tão diferente. "Gustavo", ela exclamou, tentando esconder a surpresa em sua voz. "O que você está fazendo aqui?" Gustavo sorriu de forma casual, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Só vim fazer uma visita. Eu disse que adoraria conhecer o lugar onde você trabalha." Ele olhou ao redor, com um olhar apreciativo, admirando as roupas expostas nas prateleiras e a decoração moderna da loja. "Eu acho o ambiente daqui muito aconchegante. Você trabalha em um lugar incrível." Marina ainda estava um pouco atordoada, tentando entender o motivo da visita dele. Ela percebeu que a cliente ao lado estava observando atentamente, o que a fez rapidamente voltar à sua postura profissional. Muito obrigada", ela disse, ainda sorrindo com leveza. "Mas, como você me encontrou aqui?" Gustavo deu de ombros, com um olhar divertido. "Não é difícil. Você me deu seu cartão da loja da última vez. Bem, depois da nossa conversa, achei que seria bom vir até aqui pessoalmente. Queria ver o seu trabalho, quem sabe, encontrar algo interessante para comprar." A cliente ao lado, que havia notado a interação, finalmente se pronunciou. "Desculpe interromper, mas você não é aquele empresário de quem todo mundo fala?" Ela perguntou, com um tom de curiosidade. "Gustavo, certo?" Gustavo sorriu de maneira simpática, sem parecer desconfortável com a atenção. "Sim, sou eu." Ele respondeu com um sorriso descontraído. "Mas, por favor, não sou tão importante assim." Marina observou a interação e percebeu como ele conseguia lidar com a atenção de forma tão natural. Ela se sentiu, de certa forma, tranquila, mas ainda com uma pontinha de surpresa. O fato de Gustavo ter aparecido sem aviso em seu local de trabalho a fazia sentir uma espécie de entusiasmo inesperado. "Bem, se você está aqui, posso te ajudar com alguma coisa?" perguntou Marina, tentando mudar o foco da conversa e, talvez, diminuir a tensão. "Na verdade, sim. Eu estava pensando em comprar um presente para minha irmã e achei que você poderia me ajudar a escolher algo." Ele deu um sorriso suave e se aproximou um pouco mais, olhando as roupas na vitrine. Marina se sentiu um pouco mais confortável com o pedido. Afinal, ela era vendedora ali e isso era sua especialidade. Ela fez um gesto para que ele a seguisse até uma seção da loja, onde as roupas mais sofisticadas estavam expostas. "Claro, vou te ajudar a encontrar algo incrível. Sua irmã vai adorar", ela disse com um tom animado. Enquanto ela o guiava pela loja, Marina não podia deixar de reparar como a presença de Gustavo a fazia sentir algo diferente. Ele estava ali, tão tranquilo e seguro de si, e ela, de alguma forma, se sentia mais à vontade ao seu lado. Ao contrário da maioria dos clientes, que estavam apenas focados nas compras, ele parecia mais interessado em conversar, em ouvi-la e entendê-la. Marina começou a perceber detalhes sobre ele que antes não haviam chamado sua atenção, como o jeito como ele ouvia com paciência e sempre fazia perguntas interessantes. Enquanto ela mostrava algumas opções de roupas para ele, eles continuaram a conversar sobre a vida de ambos. Gustavo se mostrou interessado em sua rotina e seus desejos, e Marina começou a abrir mais sobre sua história. Ela lhe falou sobre seu trabalho na loja e sobre a sensação de estar estagnada, sem saber muito bem como dar o próximo passo na vida.
Eu entendo o que você quer dizer, Gustavo comentou, com um olhar pensativo. Às vezes, a vida nos coloca em situações onde precisamos de uma mudança. Mas a mudança não acontece sem esforço. Se você tiver algo em mente, eu posso te ajudar. Eu sei como a vida corporativa pode ser cansativa, mas também sei que, quando tomamos a decisão de fazer algo diferente, tudo muda. Marina olhou, surpreso com a sinceridade dele. Você realmente acredita nisso? Perguntou ela, curiosa. Eu vivi isso. Há momentos em que a gente se sente perdido, mas, às vezes, basta um empurrãozinho para seguir em frente. E você pode me contar mais sobre o que realmente quer fazer. Quem sabe, juntos, podemos encontrar algo que faça seu coração bater mais forte. Ele disse com uma leveza que deixou Marina com a sensação de que havia mais por trás daquela conversa do que apenas uma simples troca de palavras. Ela sorriu, tocada pela atenção dele, e por um momento esqueceu-se do ambiente ao seu redor. Eles estavam no meio da loja, mas para Marina parecia que o resto do mundo tinha desaparecido. Talvez você tenha razão. Ela respondeu, quase em um sussurro. Talvez seja a hora de dar o primeiro passo. Enquanto Gustavo finalizava a compra e se preparava para sair, ele se virou para Marina mais uma vez. Ele parecia satisfeito com a maneira como as coisas estavam se desenrolando. Eu vou sair agora, mas vou voltar em breve. Acho que já temos muito o que conversar. Ele disse com um sorriso sincero. E, Marina, não se esqueça de dar aquele passo. Não custa tentar. Ela o olhou com um sorriso mais aberto, sentindo que a visita dele tinha deixado uma marca. Talvez fosse cedo demais para saber o que realmente isso significava, mas ela não podia negar que sentia uma conexão crescente com ele. Algo estava se formando entre os dois, e ela não sabia o que o futuro traria, mas estava pronta para descobrir. Quando ele saiu da loja, Marina ficou alguns segundos olhando pela vitrine, pensando nas palavras dele e na sensação que aquele encontro havia deixado. Ela se sentia mais confiante, mais disposta a mudar sua rotina e buscar aquilo que realmente a fazia feliz. Os dias seguintes passaram rápido para Marina. Ela tentava focar no trabalho, mas não conseguia deixar de pensar nas palavras de Gustavo. Aquela conversa sobre dar o primeiro passo, sobre mudar e buscar algo mais, ficou em sua mente, mexendo com suas certezas. Ela ainda não sabia exatamente como poderia fazer isso, mas sabia que algo precisava mudar. Gustavo havia se tornado um ponto de referência, alguém que, de maneira simples, a fazia enxergar que as possibilidades estavam ao alcance dela, se ela tivesse coragem de agir. Na manhã de uma sexta-feira, enquanto organizava as roupas na loja, Marina viu algo que a fez parar por um momento. Uma das clientes estava experimentando um vestido que ela mesma havia admirado no catálogo. Ela não se surpreendeu com o fato de que a cliente estava encantada com a peça, mas, ao observar os detalhes do vestido e a expressão de satisfação da mulher ao olhar no espelho, Marina teve uma ideia. Ela ficou ali, parada, observando a cena como se algo tivesse acendido dentro dela. Talvez fosse a hora de investir em algo mais próprio, algo que realmente lhe desse prazer, que fosse mais pessoal. Talvez a moda, o estilo, pudesse ser a chave para o que ela procurava. Talvez ela poderia transformar sua paixão por moda em um novo começo, um começo que fosse totalmente seu. De repente, Marina ouviu a campainha da porta. Ela virou-se, já com o pensamento em outro lugar, até que viu quem entrava. Gustavo. Ele estava de terno e gravata, mas ao contrário da primeira vez em que apareceu em sua loja, ele parecia um pouco mais relaxado, com um sorriso despreocupado, como se estivesse fazendo uma visita casual a um amigo. Ele olhou ao redor e, ao ver Marina, seu olhar se iluminou imediatamente. Olá, Marina. Ele disse, caminhando até ela com um passo firme, mas leve. Espero que não esteja ocupada demais para me dar um pouco de atenção. Eu voltei para ver como você está se sentindo depois da nossa última conversa. Marina sorriu, um pouco surpresa com a visita, mas ao mesmo tempo, sentindo um calor no peito ao ver que ele parecia genuinamente interessado nela. Eu estou bem, Gustavo. Na verdade, tem sido um dia mais tranquilo do que eu esperava. Ela respondeu, ainda sorrindo enquanto se aproximava. Não sabia que você voltaria aqui tão cedo.
O que aconteceu? Precisava de mais alguma ajuda com presente para sua irmã. Gustavo riu suavemente, negando com a cabeça. Não exatamente. Hoje eu vim aqui por um motivo diferente. Eu estava pensando sobre nossa conversa da última vez, sobre você não estar tão feliz no trabalho, e pensei em fazer uma proposta para você. Marina o olhou com curiosidade, sentindo um frio na barriga. A proposta dele estava prestes a mudar o curso do seu dia, talvez até o rumo da sua vida. Mas o que ele queria desta vez? Uma proposta. Ela perguntou, tentando não deixar transparecer sua ansiedade. Do que você está falando? Ele sorriu de maneira enigmática e então se aproximou um pouco mais. Eu sei que você tem talento para a moda, Marina. E eu também sei que, como vendedora, você provavelmente tem as mãos atadas de certa forma, certo? Eu pensei que talvez fosse o momento certo de você dar um passo maior. Marina franziu a testa. O que ele estava sugerindo? Estou ouvindo, ela disse, um pouco mais cautelosa, mas ainda com uma pontinha de esperança de que algo bom estivesse por vir. Gustavo olhou para ela de maneira séria, mas com a suavidade de sempre. Eu conheço um local incrível para abrir sua própria loja de roupas. Um espaço excelente, com muito movimento e grande potencial. Eu poderia te ajudar a fazer esse projeto acontecer. Se você estiver disposta a tentar, claro. Marina o observou com uma mistura de surpresa e emoção. Ela não sabia exatamente como reagir, mas uma parte dela sentiu um impulso de seguir em frente, de dar uma chance para o que ele estava sugerindo. Isso é sério. Você realmente acha que eu conseguiria? Ela perguntou, mais com medo de dar o passo errado do que com dúvidas sobre sua capacidade. Afinal, Marina sempre teve uma grande paixão por moda, mas o medo de não conseguir tirar a ideia do papel a impedia de arriscar. Gustavo sorriu com gentileza, como se estivesse esperando essa reação dela. Eu acho que você tem o que é preciso. Eu estou dizendo isso não porque acho que você deve fazer isso, mas porque sei que, se não tentar, vai se arrepender. O que você acha? Está disposta a tentar? Porque, se for o caso, posso te ajudar a planejar tudo. Não vai ser fácil, mas acho que você tem muito potencial, Marina. As palavras de Gustavo fizeram com que o coração de Marina batesse mais forte. Ela sentiu uma mistura de emoções. De um lado, estava a ansiedade e o medo do desconhecido. De outro, uma vontade irresistível de arriscar e fazer algo novo. Algo para ela mesma, algo que realmente a fizesse feliz. Ela olhou para Gustavo, que a observava com um sorriso sereno, e sentiu que ele acreditava nela de uma maneira que ela própria nunca tinha se permitido acreditar. Talvez fosse isso que ela precisasse. Alguém que a fizesse acreditar que o impossível poderia ser possível. Eu não sei, ela começou, mas logo interrompeu a própria dúvida. Eu acho que sim, Gustavo. Eu estou realmente considerando isso. Eu só não sei por onde começar. Gustavo colocou uma mão gentilmente sobre o ombro dela, com um gesto tranquilizador. Não precisa saber tudo agora, Marina. O importante é dar o primeiro passo. O resto vem com o tempo. E, se precisar de ajuda, eu estarei aqui. Não é uma jornada fácil, mas posso garantir que será muito mais gratificante do que o que você está fazendo agora. Ela respirou fundo, sentindo o peso da decisão se aproximando, mas ao mesmo tempo, algo dentro dela se acendeu. Talvez fosse a hora certa de fazer uma mudança. Talvez ela realmente estivesse pronta para o que a vida poderia oferecer a partir dali. Vamos fazer isso, então. Ela respondeu, com mais confiança em sua voz. Eu estou pronta. Gustavo sorriu, satisfeito com a resposta dela. Isso é ótimo, Marina. Eu sabia que você era mais forte do que imaginava. Vamos conversar mais sobre tudo isso, e eu vou te ajudar a dar esse primeiro passo. Marina o observou, sentindo uma sensação de gratidão, ao mesmo tempo, um pequeno frio na barriga. Ela não sabia exatamente como as coisas iam acontecer, mas sentia que aquela decisão estava mudando a sua vida para sempre. Os dias seguintes à proposta de Gustavo foram um turbilhão de sentimentos e decisões. Marina acordava com a sensação de estar vivendo em dois mundos paralelos, o da sua vida cotidiana, no qual trabalhava como vendedora em uma loja de roupas e se contentava com sua rotina, e o novo, onde as portas para algo grandioso,
como abrir sua própria loja, estavam se abrindo diante dela. Ela sabia que precisava dar um passo para alcançar seus sonhos, mas o medo estava sempre ali, acompanhando-a a cada decisão. E então, havia Gustavo. Ele continuava a estar presente de forma cada vez mais constante. A cada visita, a cada conversa, Marina sentia que se aproximava mais dele, e isso a deixava ao mesmo tempo animada e apreensiva. Ele era um homem que parecia ter tudo: sucesso, charme, confiança. Mas o que mais a atraía era a maneira como ele a fazia sentir. Ele a via de uma forma diferente, como se enxergasse algo em Marina que ela mesma ainda não conseguia ver. Certo dia, após o trabalho, Gustavo a convidou para um café em um dos seus lugares favoritos. Marina hesitou por um momento, mas aceitou. Eles se encontraram em um bistrô charmoso, com luz suave e uma decoração intimista. Ela já o havia encontrado outras vezes em situações casuais, mas aquele momento parecia diferente. Havia uma tensão no ar, algo que ela não conseguia exatamente identificar, mas que a deixava nervosa de uma forma boa. Então, Gustavo começou, com um sorriso suave enquanto se acomodava à mesa. Como você está se sentindo com relação a tudo isso? A ideia da loja, da mudança. Sei que é muita coisa para digerir. Marina sorriu de volta, mas o sorriso estava um pouco mais contido. Ela olhou para a xícara de café, distraída por alguns segundos, antes de responder. Eu estou tentando me acostumar com a ideia. Ela suspirou, sentindo o peso das palavras. Não é fácil mudar tudo de repente. Há muitas coisas a considerar, e meu medo é que tudo não dê certo. Gustavo a observava com atenção, notando a hesitação em sua voz. Ele estava acostumado a lidar com pessoas que, como ele, não tinham medo de arriscar. Mas ali, naquele momento, ele viu uma vulnerabilidade em Marina que ainda não tinha percebido completamente. É normal ter medo. Ele respondeu com calma, tomando um gole de seu café. O medo não vai embora da noite para o dia, mas você tem que se perguntar se quer continuar vivendo com ele ou se vai tomar as rédeas e fazer algo com esse medo. Marina mordeu o lábio, um pensamento recorrente surgindo em sua mente. Ela havia ouvido as palavras de Gustavo, mas sua cabeça estava a mil, como se as palavras estivessem ecoando sem fim. Será que eu sou capaz? Será que vale a pena me arriscar? A conversa continuou, mas Marina não conseguia se concentrar completamente no que Gustavo estava dizendo. Ela estava distraída, como se uma parte de seu ser estivesse em outra dimensão, relembrando o passado. Um passado que ela sempre tentava enterrar, mas que, naquele momento, parecia voltar com força total. A primeira vez que Marina teve seu coração partido foi algo que ela nunca conseguiria esquecer. Ela tinha 21 anos e um relacionamento sério com André, um homem charmoso, carinhoso e bem-sucedido. Ao início, tudo parecia perfeito, até que ele se revelou uma pessoa completamente diferente, alguém que manipulava seus sentimentos e a fazia se sentir constantemente insegura. As mentiras se acumulavam, e a última foi a mais devastadora. André estava envolvido com outra mulher, alguém que Marina conhecia muito bem. A traição foi o golpe fatal. O que aconteceu depois da descoberta foi um turbilhão emocional. Marina tentou seguir em frente, mas o trauma deixado por André a afetou profundamente. Ela nunca mais confiou completamente em alguém, e os relacionamentos que vieram depois dele foram superficiais, nunca permitindo que se entregasse de fato. Quando conheceu Gustavo, algo no jeito dele a fazia sentir que ele era diferente. Ele a tratava com respeito, com atenção e uma gentileza que ela não via há muito tempo. Mas, conforme os dias passavam, ela começou a sentir algo que não podia ignorar. Uma atração crescente que assustava, porque ela sabia o quanto o coração dela estava vulnerável. O medo de se envolver novamente, de sofrer de novo, era maior do que qualquer desejo que ela sentia por ele. Ela sabia que Gustavo era um homem que poderia fazer seu coração acelerar, mas isso a deixava ainda mais ansiosa. De volta ao bistrô, Gustavo terminou de falar, mas percebeu que Marina estava em um lugar distante. Ele a observava com cuidado, mas sem pressioná-la. Ele sabia que ela tinha suas próprias inseguranças, mas ele não queria forçá-la a se abrir se ela não estivesse pronta. Marina, ele disse, suavemente. Se você está com medo de se arriscar, eu entendo.
Eu também já passei por isso. Mas eu não estou aqui para pressionar. Eu só quero te apoiar. Só não me deixe ir embora antes de tentar. Marina olhou para ele, seus olhos ficando marejados por um momento. Ela respirou fundo e finalmente falou o que estava em seu coração. Gustavo, Ela hesitou. Eu não sei se estou pronta. Eu não sei se posso me entregar a algo assim novamente. Eu já amei antes e me machuquei tanto. Eu não sei se consigo confiar de novo. E o que me assusta é que você é diferente. Você tem algo que me atrai. E eu estou com medo disso. Gustavo a observou em silêncio por alguns segundos. Ele podia ver a luta interna dela, o medo estampado em seu rosto. Ele não queria que ela se sentisse pressionada, mas sabia que, para Marina, o que ela estava vivendo agora era uma luta contra o seu próprio coração. Eu não estou pedindo que você confie em mim agora, Marina. Só quero que você saiba que estou aqui para o que precisar. Não quero que você se sinta pressionada a seguir esse caminho. Mas, se você quiser, eu estarei ao seu lado para ajudar você a se sentir segura de novo. Marina sentiu uma sensação de alívio com suas palavras, mas o medo ainda estava lá, como uma sombra. Ela sabia que precisava tomar uma decisão, mas não sabia se estava pronta para abrir seu coração para alguém novamente. Ela olhou para ele, a dúvida ainda visível em seus olhos, mas também uma nova esperança começando a surgir, como uma pequena chama no fundo de seu ser. Eu preciso de mais tempo, Gustavo. Eu realmente preciso entender tudo o que estou sentindo antes de dar qualquer passo. Eu não posso me apressar nisso. Gustavo sorriu suavemente, com compreensão. Eu vou esperar o tempo que for necessário, Marina. Não se preocupe. E, enquanto isso, eu estarei aqui, ao seu lado, como sempre estive. Marina sorriu, ainda com o coração apertado, mas um pouco mais aliviada. Ela sabia que a estrada à frente seria cheia de desafios, mas agora, talvez, ela tivesse a chance de curar as feridas do passado. A manhã estava fria, com uma brisa suave que fazia as folhas das árvores dançarem nas calçadas. Marina estava parada na frente da loja, observando o movimento na rua. Ela ainda estava imersa nos pensamentos sobre o que acontecerá nos últimos dias. As palavras de Gustavo ecoavam em sua mente. Eu estarei aqui para o que precisar. Algo nele parecia tão genuíno, mas, ao mesmo tempo, seu medo de ser ferida novamente a mantinha à distância. Ela sabia que ele estava sendo paciente, mas também temia que ele eventualmente se cansasse de esperar. No entanto, aquele dia seria diferente. Ela sentiu algo novo em seu coração. Um pequeno impulso, uma vontade de finalmente seguir em frente. O problema era que, enquanto ela se sentia pronta para arriscar, um fantasma do passado apareceu de forma inesperada, trazendo à tona todos os medos e inseguranças que ela pensava ter superado. Marina estava organizando a vitrine da loja quando ouviu o som da porta se abrindo. Ela olhou para cima e, para sua surpresa, viu ninguém menos que André, seu ex-namorado. Ele estava parado ali, com uma expressão de quem não sabia bem o que fazer. Seus olhos se encontraram, e Marina sentiu o peso do passado cair sobre ela. Marina, ele disse, com uma voz que tentava ser calma, mas que tinha um tom de arrependimento. Eu sei que você não quer me ver, mas eu preciso falar com você. O estômago de Marina virou, e ela sentiu um aperto no peito. Não fazia tanto tempo assim que ela havia reconstituído sua vida, e a última coisa que queria era confrontar o homem que a destruíra. Ela olhou para ele, tentando manter a compostura. O que você está fazendo aqui, André? Sua voz estava firme, mas seu corpo tremia levemente, como se o simples fato de vê-lo a fizesse reviver todas as lembranças dolorosas. Ele deu um passo à frente, como se quisesse se aproximar, mas Marina deu um passo para trás instintivamente. Eu sei que não tenho direito de pedir nada de você, Marina. Eu só queria me desculpar. O que fiz foi errado. E eu sei que nunca vou conseguir apagar o que aconteceu, mas eu queria que você soubesse que eu me arrependo profundamente de tudo. Marina olhou para ele com uma mistura de raiva e tristeza. Lembrava-se das promessas de André, das palavras doces que se tornaram mentiras. Como ele ousava aparecer agora, tentando dar desculpas para tudo o que a fez sofrer. Você se arrepende, Marina repetiu, tentando controlar sua voz. André,
Você me destruiu. Você me fez acreditar em um amor que não existia. Eu não consigo entender como você pode se desculpar por tudo isso e achar que eu vou simplesmente aceitar. Ele a olhou com olhos cheios de culpa, mas não parecia saber o que dizer. Nada poderia consertar o que ele havia feito, mas mesmo assim, ele tentou. Eu sei que nada do que eu diga agora vai mudar o que aconteceu, mas eu preciso tentar, Marina. Eu preciso. Sei que você está com alguém, mas eu não quero que você me odeie. Eu só queria que soubesse que eu me arrependo. Eu não fui a pessoa que você merecia ser. Marina se sentiu sufocada com a conversa. Não sabia o que fazer, como reagir. Sentia-se invadida por um sentimento misto de desprezo e tristeza, mas havia também um aperto no peito, um medo de que, se ela não resolvesse esse conflito, ele acabaria voltando sempre, arrastando-a para o passado. Ela respirou fundo e deu um passo para frente, olhando de forma firme. Eu não tenho mais nada para dizer para você, André. Eu já te perdoei, mas você não faz mais parte da minha vida. Não sou mais a mesma pessoa que você deixou para trás. Eu não sou mais aquela Marina. Ela não esperava a expressão de dor em seu rosto, mas também não se sentiu culpada. Era o que ele precisava ouvir, o que ela precisava se lembrar. Não volte mais. Ela acrescentou, com a voz mais baixa. Eu já segui em frente. André a olhou uma última vez, e Marina sentiu como se estivesse cortando os últimos laços que aprendiam ao seu passado. Mas, em vez de se afastar, ele deu um passo à frente, agarrando bruscamente o braço de Marina. Você não pode simplesmente me ignorar, Marina. Ele disse, com raiva em sua voz. Não vou deixar que você se afaste assim de mim. Marina tentou se soltar, mas ele segurava seu braço com força, impedindo qualquer tentativa de fuga. A sensação de impotência começou a crescer dentro dela. Ela não queria aquela cena, não queria ser intimidada novamente. Mas, antes que a situação piorasse, uma voz firme e conhecida cortou o ar. Solte ela, agora. Gustavo apareceu na porta da loja com um olhar intenso, a voz cheia de autoridade. Ele estava lá, de surpresa, como se tivesse surgido do nada, mas a presença dele fez Marina respirar fundo, como se finalmente houvesse uma linha de defesa que ela não sabia que precisava. Gustavo avançou até André, que olhou para ele com desdém. O que você vai fazer, empresário? André zombou, rindo de maneira cínica. Ela é minha. Não sou mais do que um passado para ela, mas não vou deixar que você a afaste de mim. Gustavo não respondeu com palavras, apenas com ação. Ele se aproximou rapidamente, com um movimento preciso, puxou o braço de Marina para si, afastando André de maneira firme. Eu disse para você soltar ela, e eu não vou repetir. Gustavo olhou para André com frieza. Se você não sair agora, vou chamar a polícia. Não me faça fazer isso. André pareceu medir a situação por um momento, olhando para o rosto de Gustavo e depois para Marina. Ele soltou o braço de Marina com raiva, mas não disse mais nada. Ele deu um passo para trás, bufando de frustração. Isso não acabou, Marina. Você ainda vai me pagar por isso. Ele lançou uma última ameaça, antes de virar as costas e sair, deixando a loja. Marina ficou paralisada por um momento, sentindo o alívio de ver André ir embora. Mas ainda havia uma sensação estranha em seu peito, como se o peso do que acabará de acontecer tivesse ainda mais camadas de complexidade. Ela olhou para Gustavo, que estava a seu lado, e por um instante se pegou questionando se ele realmente seria a pessoa que ela poderia confiar. Ela ainda estava cheia de inseguranças, mas a ação dele a fez sentir algo diferente. Gustavo a olhou com suavidade, sua mão ainda repousando em seu braço, com a intenção de garantir que ela estivesse bem. Você está bem? Ele perguntou, a voz mais suave agora. Marina olhou para ele, com os olhos brilhando. Ela não sabia o que dizer, não sabia como reagir, mas sentiu uma emoção tomar conta de seu coração. Ele estava ali, pronto para defendê-la, mesmo sem ela pedir. Ela deu um passo à frente, sentindo que estava começando a confiar nele de novo. Sim, eu estou bem. Ela respondeu, com um sorriso tímido, tentando esconder o turbilhão de emoções dentro de si. Gustavo sorriu de volta, mas não disse mais nada. Ele apenas permaneceu ao lado dela,
oferecendo um silêncio reconfortante, o tipo de presença que Marina agora começava a perceber que realmente precisava. E, pela primeira vez em muito tempo, Marina sentiu uma pequena chama de esperança no futuro. O tempo passou e, com ele, as sombras do passado foram se dissipando lentamente. Marina não podia acreditar em como sua vida havia mudado nos últimos meses. A loja que ela sempre sonhou em abrir, finalmente se tornou realidade. A Doce Encanto não era apenas um lugar onde se compravam bolos e doces, mas um verdadeiro refúgio de alegria e sabor, onde os aromas de café e bolos frescos enchiam o ar e convidavam todos a parar para apreciar um pedaço de felicidade. A loja estava mais cheia do que nunca. A decoração simples e acolhedora fazia os clientes se sentirem em casa, como se ali fosse um pedacinho de um conto de fadas. Marina havia se dedicado tanto para que a Doce Encanto fosse bem-sucedida, que ela mal podia acreditar em como as coisas estavam indo. Cada dia, mais pessoas entravam e elogiavam o que ela fazia, e os números de vendas falavam por si só. Tudo isso foi possível graças ao apoio incondicional de Gustavo. Quando ela pensou em desistir, ele estava lá para lembrá-la de seu potencial. Quando ela se sentiu perdida, sem saber como lidar com o estresse de gerir a loja, ele sempre tinha uma palavra de incentivo, muitas vezes, uma solução criativa para os problemas. Ele acreditava nela mais do que ela mesma acreditava. No início, ela hesitou. Era difícil confiar em alguém novamente depois de tudo o que havia acontecido com André. Mas Gustavo foi paciente. Ele nunca forçou nada, nunca pediu mais do que ela estava disposta a dar. Aos poucos, ele foi conquistando seu coração com gestos simples e sinceros, com a forma como sempre esteve ao lado dela, nos momentos bons e ruins. Ele sabia escutá-la, respeitava seus limites, principalmente, acreditava nela de uma forma que ela nunca imaginou ser possível. Hoje, a loja estava particularmente movimentada. Era uma manhã de sábado, e Marina estava preparando os últimos detalhes para o lançamento de uma nova linha de bolos. Ela estava no balcão, ajustando as vitrolas e sorrindo para os clientes, quando o som da porta da loja se abriu. "Olha só quem chegou!" exclamou uma das clientes, sorrindo ao ver Gustavo entrar. Marina levantou os olhos. Ao vê-lo, seu coração deu um salto. Ele estava impecável como sempre, com seu sorriso confiante e aquele olhar que fazia seu mundo parar por um segundo. Ele se aproximou dela com passos decididos, e seu coração, que batia mais rápido a cada movimento, agora pulsava com uma intensidade que ela já conhecia muito bem. "Olá, minha dona de loja favorita", disse ele, com um sorriso cheio de cumplicidade. Ele beijou sua bochecha carinhosamente, algo que agora se tornará um gesto comum entre os dois. Marina sorriu, os olhos brilhando ao vê-lo, e sentiu a mesma sensação que sentirá a primeira vez que o conheceu, como se estivesse em casa. Ele realmente havia se tornado uma parte importante de sua vida, mais do que ela imaginava ser possível. "O que você está fazendo aqui, Gustavo?" ela perguntou com uma leve provocação na voz, sabendo que ele sempre arrumava uma desculpa para aparecer. "Bom, eu estava pensando em uma coisa." Ele olhou para ela com uma expressão mais séria, deixando o clima descontraído entre eles. Ele a puxou para um canto mais reservado da loja, onde poucas pessoas poderiam ouvi-los. "Você sabe o quanto eu sou apaixonado por você, não sabe?" Marina sentiu as bochechas corando, mas respondeu com um sorriso tímido. "Eu sei", disse ela, sem tirar os olhos dele. As palavras de Gustavo sempre tinham o poder de fazê-la se sentir especial, como se ela fosse única para ele, e isso a emocionava profundamente. "Eu estava pensando, agora que você está com a loja no caminho certo e as coisas estão se encaixando, o que você acha de nós dois seguirmos em frente também?" Gustavo olhou diretamente nos olhos dela, com um olhar intenso e sincero. Ele estava prestes a fazer o que ela nunca imaginou que ele faria tão cedo. Marina engoliu em seco, surpresa pela forma como ele estava falando. Ele não parecia nervoso, mas sim determinado, como se estivesse fazendo o que mais queria em toda a sua vida. Ela sentiu uma onda de emoções crescendo dentro de si. "O que você quer dizer com isso?" perguntou ela, a voz suave, mas cheia de curiosidade. Gustavo sorriu, visivelmente aliviado por ela não ter se afastado nem um pouco.
Ele pegou suas mãos, entrelaçando os dedos com os dela, e puxou-a levemente para mais perto dele. O que eu quero dizer é que eu te amo, Marina. Eu sei que é cedo, mas você não tem ideia de como esses últimos meses foram importantes para mim. Desde o momento em que você entrou na minha vida, tudo mudou. Eu quero estar ao seu lado, fazer parte da sua vida e de tudo o que você conquistar. Então, minha pergunta é: você quer namorar comigo? Ele fez uma pausa, observando cada reação dela, como se estivesse esperando o momento certo para ela dizer o que realmente sentia. Marina ficou em silêncio por um instante. Seus pensamentos estavam a mil, e um turbilhão de emoções passava por ela. Ela lembrava do medo que sentira antes, quando André apareceu, tentando trazer de volta um passado doloroso. Mas agora, com Gustavo, tudo parecia diferente. Ele estava ali, oferecendo amor, apoio, paciência. Ele acreditava nela e em tudo o que ela poderia ser, e ele estava disposto a caminhar ao seu lado. Ela olhou nos olhos dele, sentindo seu coração bater mais rápido, e finalmente, com um sorriso tímido, disse: "Sim, Gustavo, eu aceito. Quero namorar com você." A reação dele foi instantânea. Ele a puxou para perto, envolvendo-a em um abraço apertado, como se estivesse garantindo para si mesmo que aquilo era real. Ele se afastou um pouco e a beijou suavemente, de forma doce e cheia de significado. Era um beijo que falava de tudo o que havia entre eles, de tudo o que haviam superado e conquistado juntos. Quando o beijo terminou, ele sorriu com aquele brilho nos olhos, e Marina soube que não poderia estar mais feliz. "Eu te amo, Marina," ele disse, a voz cheia de emoção. Ela sorriu de volta, mais do que palavras poderiam expressar. Ela também o amava. E, mais do que isso, ela sabia que, ao lado dele, ela era capaz de ser quem sempre quis ser. Com ele, ela não precisava ter medo de se entregar ao amor, nem ao futuro. Ela sabia que, com Gustavo, ela poderia construir uma vida que, um dia, ela imaginaria ser apenas um sonho distante. A loja prosperou ainda mais depois daquela tarde. Marina e Gustavo estavam juntos, não apenas como casal, mas como parceiros em todos os sentidos. Ele a apoiava em cada decisão que ela tomava, sempre presente nos momentos difíceis e celebrando com ela as pequenas vitórias. Marina, que antes se sentia insegura e com medo de falhar, agora via o futuro de uma maneira diferente. Ela sabia que as dificuldades estavam longe de acabar, mas agora ela tinha alguém ao seu lado com quem poderia compartilhar tudo. E, ao olhar para o futuro, ela não tinha mais dúvidas. Ela sabia que o melhor ainda estava por vir. Porque, ao seu lado, havia o amor, a confiança e a certeza de que ela finalmente havia encontrado um recomeço. Não apenas em sua loja, mas em sua vida, com Gustavo ao seu lado. Juntos, eles estavam prontos para o que viesse pela frente.